Um time do Diniz que tem 70% da posse de bola, não sabe o que fazer com ela, fica no abafa durante 90 minutos. Aí a melhor arma dos caras é colocar o Pedro Raul, que não tinha nenhum gol com a camisa do Corinthians na temporada, pra ficar chovendo bola na área. Quando vem o cruzamento, é tudo bola baixa. O meio-campo do Corinthians sem saber o que fazer com a bola, e o Corinthians foi merecidamente eliminado na Copa do Brasil, numas oitavas de final horrorosa, do começo ao fim. Tem muito culpado, jogador, diretoria, cara, tem muita coisa pra falar nesse vídeo aqui, tá? Vamos começar do começo, né? O Corinthians foi a campo com uma escalação pavorosa de ruim. E isso tá na conta da diretoria do Corinthians, que estourou o Yuri Alberto naquele gramado açougueiro da Arena Corinthians no jogo do Paranaense. O Diniz, que poupou jogador numa rodada importante depois de ficar 40 dias fora, teve 2 jogadores lesionados, foi para um jogo que o Memphis poderia ter jogado, por exemplo, mas a diretoria não se importa muito com o bem-estar do Corinthians, né, com a parte esportiva. Ele sequer assinou o contrato, entrou com Caio César, Pedro Raul, Garro e Bidon no ataque. E eu já tinha escrito isso em outro lugar. É impossível você fazer 3 gols numa defesa de 5 tendo o ataque com esses caras. Um Corinthians completamente estéril com a bola no pé. Um abafa, um desespero, jogando a moda caralho desde o começo do jogo, com um treinador que errou desde Porto Alegre, fez tudo errado, tudo errado. Desde quando ele tirou o André pra colocar o Lingard, tudo que ele fez foi errado. O Corinthians era pra ter empatado aquele jogo, veio nesse abafa de louco aqui, e mesmo ganhando no primeiro tempo, fazendo um gol com o Gustavo Henrique, né? Que é um cara que tem mais cacuete de atacante do que um centroavante que custou 25 milhões de reais pro Corinthians. O Corinthians jogou nada no primeiro tempo, nada. 23 minutos, 70% da posse, não tinha dado um chute no gol, velho. Nenhum chute no gol, tá? A partida, irmão, vamos falar o português claro, tá? A partida do Garro hoje foi nojenta, assim como foi em Porto Alegre. Eu não consigo, juro por Deus, eu não consigo entender como as pessoas acham esse cara um craque, um gênio, o capitão do Corinthians. Cara, se o Rodrigo Garro chamasse, sei lá, Rodrigo Souza, ele era fundo do banco do Corinthians. Ele é um jogador horroroso, velho. É um jogador horroroso. Ele não sabe driblar, ele não sabe cruzar, né? Ele fez um gol de bola, ele fez uma assistência de bola parada, mas todos os cruzamentos que ele tentou, ou era cavadinha pra dentro da área sem força nenhuma, ou cruzamento baixo. O cara não sabe cruzar uma bola alto, ele não chuta, ele não dribla, ele passa errado, ele demora pra passar, ele prende a bola, ele cava a falta, ele destrói o meio campo do Corinthians, velho. Ele só joga porque o reserva dele é o Matheus Pereira. É o Matheus Pereira, é o Carrilho. São jogadores nojentos, são piores do que ele, porque além de serem ruins também, eles são displicentes, né? Então o Rodrigo Garro, ele mostra que ele tem uma garra, uma vontade, sei lá, horroroso com a bola no pé. Um jogador que eu tenho dúvida se fez fundamento de base. Cara, o Rodrigo Garro não sabe conduzir a bola, no sentido literal do que é drible. Ele não sabe conduzir, pegar a bola e levar 1, 2, 3 toques, ele não consegue. Ou é um tapa pra frente, ou ele fica cavando a falta. Cara, ele destrói o meio campo do Corinthians, velho. Mais uma partida nojenta. Não entendi porque ele ficou até quase 80 minutos do segundo tempo. Não jogou nada, nada, nada. Em tese é o camisa 10 do Corinthians, o meio campista central, pra pensar o jogo. O Corinthians foi um abafa do começo ao fim. Um jogo de maluco, jogando bola pra dentro da área de qualquer jeito. O jogo do Bidon também foi outra coisa nojenta de ruim. Cara, como conseguem falar que esse moleque é o futuro da seleção brasileira se ele não tem coragem de dar um chute no gol? Ele jogou meio que de meia pela esquerda, ele não consegue driblar ninguém, ele não tem força pra superar ninguém, ele não tem coragem pra jogar pra frente. Não dá. Não, cara, o Corinthians precisava fazer 3 gols de novo no ataque que era Pedro Raul, Garro, Bidon e Caio César. O que foi o jogo do Caio César, gente? É muito ruim, um jogador muito fraco. Ele não sabe levar uma bola pra linha de fundo. Ele teve 1 milhão de bolas no contra um e todas ele ciscava pra fora e cruzava abaixo, soltava a bola pra alguém. O cara não consegue driblar ninguém. Um moleque baixo, em tese pra ser rápido, pra ter um centro de gravidade interessante pra driblar, não tem coragem de levar a bola pra linha de fundo.
Esse era o ataque do Corinthians, essa era a missão do Corinthians hoje. Só que deixou chegar com esse ataque porque a diretoria é uma merda, porque o Osmar Stabile é uma merda, porque o Marcelo Paes, que montou esse elenco, também é outra merda. O time era uma merda. O treinador fez tudo errado também. E aí quando o Internacional fez um gol, numa besteira sem tamanho do Gabriel Paulista, mais uma inclusive, tudo foi pro espaço. Até fez um gol com o Pedro Raul lá no cruzamento do Matheus Bidu. Mas assim, sabe, todo mundo que assistiu o jogo aqui com a corintiano falou, cara, é impossível o Corinthians fazer mais um gol. É impossível. Vai ser um milagre. E se fizer, não merece passar. O Corinthians não jogou nada nas oitavas de final. Nada, nada, nada. Nem lá, nem aqui, nada. Fica com a bola, toca, toca. E vai fazer o que com isso, velho? Vai fazer o quê se fica com a bola no pé e não sabe o que fazer no ataque? Não tem jogada, não tem coordenação. O meio campista do Corinthians, camisa 10 em tese, não consegue ficar com a bola por 2 segundos. A bola queima no pé do cara. Tá aí, tá eliminado. E o agosto do Corinthians pode ser sangrento, tá? Porque vai jogar depois com o Rosário Central, sem Memphis, sem o Yuri Alberto, e sabe-se lá o que vai acontecer. De novo, com esse treinador desesperado. Ele abriu mão de tudo que ele tava fazendo. Ele foi no abafo, ele comprou o barulho da torcida. Ele foi mais torcedor do que técnico hoje, velho. Chuveirando bola na área. O Gustavo Henrique foi virar atacante com 20 do segundo tempo, velho. E ele ainda tem mais noção de ataque do que o Pedro Raul, que custou 25 milhões de reais pro Corinthians, velho. O Corinthians tá abandonado, rapaziada. Tá abandonado. E sabe por que tá abandonado? Porque ninguém se incomoda. O Corinthians tem o presidente que merece porque a torcida engole. O final do jogo, isso aqui pode ser polêmico, tá? Mas eu não consigo desassociar uma coisa da outra. No final do jogo, a torcida do Corinthians bateu palma. Tinha nego batendo palma hoje. Corinthians, isso aí. Um jogo nojento do Corinthians hoje, velho. A galera se contenta com pouco. Aí tem que escutar esses cretinos desses Massini no Band Esporte falando que a torcida do Corinthians se contenta com pouco. E eu tenho que concordar, velho. E eu tenho que concordar. Era pra estar todo mundo vaiando hoje. Era pra estar todo mundo jogando pedra na cabeça do presidente, do Armando Mendonça, sei lá quem. Era pra estar todo mundo indignado. Mas não. Até fazer a entrada ali com o busão, tal, beleza, mano. É uma coisa linda da torcida, de fato, esse amor incondicional, esse apoio e tal. Mas, irmão, acabou o jogo, vira a página, entra na real. Olha o buraco que esse time tá, velho. O presidente tá sendo indiciado, tá sendo investigado pelo Ministério Público de desvio de contrato de segurança que não passou por compliance, sei lá o quê. O cara nem apareceu hoje, velho. Ele não apareceu por uma intimação do Ministério Público. Esse é o nível de um 7-1 que comanda o Corinthians. O que a Gaviões da Fiel fez hoje? Nada. Foi torcer como se nada tivesse acontecido. Então, ele só tá lá, o Corinthians só tá no buraco que tá, porque as pessoas deixam acontecer, tá? A torcida organizada deixa acontecer. E aí quando vem esse papo de, ai, Dimas, então por que você não vai lá, tal? O nome torcida organizada tem esse nome porque ela é organizada. Em tese, seria a torcida organizada que puxaria esse movimento com a torcida comum. É pra chamar essa galera. Eles têm CNPJ próprio, eles trabalham com isso. É problema deles, sim, senhor. Era em tese pra fiscalizar. Aí eu vi vagabundo falando pra mim no Twitter hoje: você acha que a Gaviões não tem mais o que fazer, não sei o quê? Não vamos ser desonestos intelectualmente. Aqui não vai rolar essa parada não, tá? Porque esses filhos da puta aqui foi cobrar jogador no motel, de madrugada, foi cobrar jogador reserva dando apavoro na porta do CT, não foi? Não foi tirar presidente na unha no passado. Por que não tá fazendo a mesma coisa agora? Tá com a agenda cheia? O que esses caras têm pra fazer que não é mais importante do que o bem do clube? Na situação talvez a pior da história. Por que esses caras têm amnésia? Esses caras, eles esquecem? Esquece? Cadê o presidente da Gaviões da Fiel? Cadê esse cara? Eu bato na tecla da torcida organizada. Eu insisto com isso. A torcida organizada é poder fiscalizador, sim, senhor. Ainda mais num clube sequestrado. Ainda mais num clube sequestrado. Se for numa SAF, não muda muito. Se for num clube bem gerido, muda pouco. Agora, num clube sequestrado, é obrigação ficar em cima. Obrigação. Se eles amam o Corinthians assim, né? Talvez eles gostem mais de carnaval do que do próprio Corinthians. Me parece, né? Me parece. Então vai no jogo hoje, finge que nada aconteceu, né? Essa palhaçada que estão fazendo no contrato do Memphis. Eu já falei, eu não sou a favor da renovação do Memphis, tá? Acho que no Corinthians não tem dinheiro pra isso. O Corinthians não vai estar resolvendo dívida nenhuma, ele só vai estar empurrando com mais dívida. Mas ele é um jogador importante. De novo, o Corinthians entrou numas oitavas de final de Copa do Brasil com o Pedro Raul de titular. Era pra esse cara estar jogando. Ele quer ficar no Corinthians. Ele gosta do Corinthians. Irmão, renova com o cara então, caralho. Se você tá com transfer ban, renova. Aí não, faz um monte de coisa. Ah, o Memphis não passou no psicotécnico do Detran. O Memphis não passou na gincana maluca do Silvio Santos. Ah, não, passou em todas, mas o presidente talvez não assina porque
ele tem medo da pressão. Esse cara, ele preside pra quem? Pro clube ou pros amigos dele, pro conselheiro lá vitalício? Pra quem que esse cara preside? Qual é o interesse dele? Mas já que a Gaviões não se incomoda, né? Já que a torcida organizada não tá nem aí, e o torcedor comum é completamente conivente, como eu falei, então tá tudo certo, velho. Então tá tudo certo. O Corinthians tem 3 bilhões de dívida porque não tem um A. E aí você vê a torcida do Palmeiras, que é um bando de corneta insuportável, mas os caras não deixam passar nada. Deveria ter. A vez que a Mancha Verde ficou puta com o presidente, o que eles fizeram? Não vamos cantar. Não vamos cantar. Estragou o clima do estádio. Mas o que aconteceu? Teve consequência. Teve consequência. Aqui não. Os caras fingem que nada acontece, velho. Nada acontece. Então o Corinthians é eliminado da Copa do Brasil por um time horroroso do Internacional, que fez o técnico fazer o que fez lá, de entrar com essa formação nojenta pra fazer 3 gols em casa. Não tem nada de errado, rapaziada. Não tem nada de errado. Então, o torcedor do Corinthians não pode reclamar, tá? Não pode ficar puto, não. Porque se sabe o que tá acontecendo, se tem internet em casa, se você tá pagando o seu plano de telefonia e sabe o que tá acontecendo, e se você não se incomoda, então você não pode reclamar que o Corinthians foi eliminado com o Pedro Raul de titular hoje, velho. Você não pode. Você não pode. Então, de novo, se nem a torcida organizada se incomoda, o presidente não tem medo de fazer o que faz. Esse é o ponto da parada aqui, tá? Do mesmo jeito do São Paulo, falei isso no outro vídeo. O presidente da Independente do São Paulo tem conluio com o Casares. Tem foto dos caras juntos, tem vídeo falando bem. Sendo que o São Paulo tava sendo destruído e tá sendo cada vez mais. E por que continua destruído? Porque ninguém se intimida mais, ninguém tem vergonha mais de roubar o clube, velho. Ninguém tem mais. Então, quando eu falo que a torcida organizada do Corinthians é um dos principais problemas da crise do Corinthians, é porque eles dão endosso, eles dão incentivo, apoio, simpatia, benevolência para destruírem um clube dia sim, dia sim. Então, os caras não assinarem com o Memphis, não acontece nada. Os caras deixarem o Corinthians com o gramado estrupiado, não acontece nada. O Corinthians ter 3 transferbando, não acontece nada. Ter 3 bilhões, não acontece nada. Jogar com o Pedro Raul, não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. E no final do jogo, de novo, a torcida aplaudiu. Os caras gostaram do que viram. Então, gente, ó, é isso, tá? O Corinthians virou isso e vocês que engulam a merda que estão dando pra vocês. Se vocês aceitam qualquer merda, engole e não enche o saco, entendeu? Porque a chance do Corinthians ser eliminado pro Rosário Central, ela é gigante. E não porque o Corinthians é um timeco. Não, é porque o ataque do Corinthians, de novo, é Pedro Raul, Breno Bidon, Caio César e Garro. Vamos ser pragmático, rapaziada. Vamos ser, né, honesto. Você vê perfil aí de cara, né, fazendo, não, porque o Corinthians e bababá, e sei lá, crocante, né? Essas palhaçadas toda aí. Aí você vê influenciador que também fala contra, né? E jogador que joga contra o clube. Enquanto deveria estar todo mundo se unindo, falando, rapaziada, o Corinthians vai morrer desse jeito, velho. A gente não pode achar nem bonito e nem querer empurrar pro buraco. A gente tem que se unir e segurar pelo cangote os caras, porque senão o Corinthians vai afundar, velho. Sabe? Então, fingir que nada acontece ou querer empurrar e viver na tragédia são duas situações péssimas, né? Um é cinismo e o outro é cretinice, mas são duas coisas iguais, no sentido de prejudicar o clube. Deveria estar todo mundo puxando o Corinthians pela gola, falando, a gente não vai deixar morrer, velho. Mas, de novo, se contentam com pouco. Se contenta com pouco. Tinha nego batendo palma hoje no final do jogo. Para um jogo medonho do Corinthians, velho. Um jogo horroroso. O Corinthians não jogou nada contra o Internacional. Nada, nada. Não mereceu passar. Não mereceu. E olha que o time do Inter é horroroso também, tá? Horroroso. Só que o Inter foi digno no Porto Alegre. Não jogou bem. Se segurou. E quando o Corinthians abriu espaço com esse técnico pavão do caralho aí, pardal pra cacete, ganhou, fez 2-0 e passou. O Inter passou lá, não passou aqui. Assim, esse vídeo é muito mais sobre o que é o Corinthians hoje, o que vai ser no futuro, do que de fato pelo jogo, porque o jogo pra mim era esperado, não imaginava que o Corinthians ia passar, tá? De novo, eu sou torcedor do Corinthians, mas eu sou muito pragmático, mano. Eu tento não me irritar, me frustrar, não morrer de antecipação, tá ligado? Na hora que eu vi a escalação, quando eu sabia que ia ser isso aí, tinha certeza que não ia passar. Assisti, torci, comemorei o gol, mas eu sabia que não ia passar. Por quê? Porque tinha que acontecer vários milagres, entendeu? Vários. E olha que o goleiro dos caras era o Matheus Cunha, hein? Matheus Cunha, hein? Não é nem goleiro de Série C esse cara, tá? Mas mesmo assim, o Corinthians tem um meia que não sabe conduzir a bola, tem um outro pseudo craque brasileiro que não chuta no gol, um atacante que tropeça na bola e um ponta que não sabe driblar pra linha de fundo. Esse era o time do Corinthians hoje, tá? Esse era o time. E aí no banco tinha, de novo, Matheus Pereira, Carrilho, Dieguinho da base, Guinegão. Gente, o que vocês acham que vai acontecer? Então, de novo,
tá na situação que tá porque ninguém, né, ninguém se incomoda mais. O presidente faz o que quer, não aparece pra falar com o Ministério Público, apaga a conta do Instagram, não renova com o jogador e foda-se também, entendeu? Foda-se, a torcida organizada falou que tem coelho na cartola, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar aí, ver se esses bunda mole aí se incomoda ou esses bando de envolvido, porque esses caras são contaminados, tá? Eles têm conflito de interesse, sim senhor, de novo. A gente viu esses mesmos caras fazerem o que fizeram com Augusto Melo, ano passado, inclusive, tá? Ano passado. Falar que esses caras não fazem, ninguém tá pedindo pra eles fazerem nada do que eles já não fizeram, tá? Nada. Ou é uma leitura infantil do cenário do Corinthians a ponto de não achar problema, ou tem conflito de interesse. De duas umas, tá? Aqui não tem desonestidade intelectual, não. Então, torcedor corintiano, engole essa merda aí, beleza? Se você bateu palma no final do jogo, se você achou bonito, você merece a eliminação do Corinthians, tá? E pra turma que se indigna, pra turma que tem memória boa que nem eu, vamos continuar aí, tentar fazer barulho, né? Tentar fazer com que essa diretoria se sinta minimamente pressionada e começa a trabalhar em prol do clube e não dos amigos dele, porque hoje é isso que acontece. Esse é o vídeo, rapaziada. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo em todas as redes sociais. Deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Se inscreve, que eu quero bater nos mil inscritos, né? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e hypa. Hypa esse vídeo aí, sei que tem muito anti que tá gostando, mas pro torcedor corintiano, é isso, meu parceiro. O cenário é esse, tá? O Corinthians hoje é um clube completamente sequestrado. O Corinthians foi sequestrado.